Oi gente, eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre uma série brasileira que tá fazendo um puta sucesso na Netflix, Cidade Invisível. Não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu tô falando muito rápido ou muito devagar. E se gostar do vídeo, deixa aí a sua curtida. Cidade Invisível é uma série que está trazendo uma roupagem inédita para personagens clássicos do folclore brasileiro em uma história muito envolvente de suspense. Por ser uma série em cima do tema folclore brasileiro, como o nome diz, é brasileiro. Então, pode ser que alguns de vocês não entendam muito bem a história. Pode ser que nunca tenham ouvido nada sobre o folclore brasileiro. Hoje vamos dar uma pincelada bem geral sobre o que é a série, a minha opinião, e depois a gente vê sobre os detalhes. As filmagens da primeira temporada de Cidade Invisível foram feitas aqui em Ubatuba, em São Paulo capital e no Rio de Janeiro capital, e foram iniciadas e finalizadas em 2019. Então a série foi lançada dia 5 de fevereiro desse ano, 2021, e muito rapidamente subiu para primeiro lugar de série brasileira mais assistida da Netflix no Brasil e em outros países. De acordo com os sites What's on Netflix e Flixpetrol, Cidade Invisível foi a série mais popular da Netflix do Brasil e estava entre as 10 séries, o top 10, de outros 12 países durante a sua primeira semana de exibição. E devido ao sucesso da primeira temporada, a série foi renovada esse mês, dia 2 de março de 2021, e vai ter segunda temporada. Então no vídeo de hoje eu vou contar a história por trás da série e as minhas opiniões, e eu sugiro que você assista essa série essa semana, porque na semana que vem eu vou falar mais e melhor sobre algumas cenas para explicar palavras do nosso vocabulário folclórico. E pode ser que surjam spoilers. Eu também tô pensando seriamente em fazer um vídeo para cada personagem do folclore brasileiro. Legal, né? Então, se você ficar interessado e não quiser perder os próximos vídeos sobre esse assunto, sugiro que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. A primeira temporada de Cidade Invisível traz 7 episódios. Queria muito que você estivesse aqui. É um caminho sem volta. Eles estão entre nós. A Cuca vai pegar. Você não vai acreditar em mim. Coisa de criança é muito maior que a gente. Nesses 7 episódios, a série apresentou 7 das várias lendas do folclore brasileiro. A Cuca, o Saci, a Yara, o Boto Cor-de-Rosa, o Tutu Marambá, o Curupira e o Corpo Seco. A série começa com 2 personagens andando de noite por uma floresta, que são Cisso e Seu Antunes. Essa primeira cena acontece no passado do tempo que se passa a série. Seu Antunes tem uma espingarda e quando ele ouve o canto de um pássaro, ele logo se vira para atirar nesse pássaro. Cisso pede que Seu Antunes não atire, pois nessa floresta só se atira pra comer. Essa é a primeira fala. Aqui só atira pra comer. Aqui só atira pra comer. Mas Seu Antunes ignora e atira mesmo assim. Pra quê? Pelo que eu entendi, o Seu Antunes achava que estava sendo perseguido e quando ouviu o barulho do pássaro, desconfiou que pudesse ser a pessoa que estivesse seguindo ele e não hesitou em virar para matar esse pássaro. Mas depois disso aparece uma criatura de fogo fazendo barulhos. Seria como o piu-piu do pássaro, o au-au do cachorro, mas na língua dessa criatura. A criatura, o fogo, corre de um lado para o outro enganando Seu Antunes, que atira várias vezes tentando acertar aquela coisa de fogo. Até que o fogo para de se movimentar. Seu Antunes vai até ele para ver o que era aquela criatura, mas a criatura enganou Seu Antunes e acaba por matar o velho com uma flechada de fogo pelas costas. A criatura era o Curupira!
é um dos meus personagens preferidos do folclore brasileiro. Então a série chega ao presente, quando aquele rapaz que acompanhava seu Antunes, o Cisso, já está velho e contando essa história para algumas crianças numa festa junina que está acontecendo na vila de pescadores. E aí começa a série. A série gira em torno de Eric, que é um policial ambiental, vivido por um dos atores mais belos do Brasil, o Epigossi. Eric é bastante comprometido com seu trabalho e logo nas primeiras cenas ele já aparece trabalhando durante a noite em casa, enquanto sua esposa Gabriela e sua filha Luna estão naquela festa junina da vila de pescadores, que é onde Gabriela trabalha. Nessa noite de festa junina aconteceu um incêndio na floresta da vila. Um incêndio cheio de mistérios que causou a morte de Gabriela e desde então Eric passa a criar sua filha Luna sozinho, com a ajuda de sua avó, e quer a todo custo descobrir quem são os responsáveis pela morte trágica de sua esposa. Então o protagonista passa a viver entre essa realidade e um mundo invisível habitado por seres fantásticos. E tudo isso começa quando ele encontra um boto cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro. E a partir daí, Eric percebe que nem tudo é como parece ser. Termos tipicamente brasileiros, falas rápidas com sotaques e dialetos difíceis de entender, dentro de um tema que quem nunca leu sobre o folclore brasileiro vai ter um pouco de dificuldade de entender a história. Como é que eu vou aprender português com uma série dessa? Talvez você já a conheça, mas tem essa extensão que eu uso e adoro, que é uma extensão do Chrome chamada Learning Language with Netflix. Como é uma extensão para o Chrome, então a gente tem que assistir pelo computador. Na TV não dá. A primeira coisa a fazer é abrir uma aba nova no seu navegador e digitar Learning Language with Netflix. A primeira que aparece, o primeiro link, já é a extensão. E aí você clica nela e instala no seu Google Chrome. Não funciona no Firefox, nem no Opera, nem no Edge, nem... Tem que ser Google Chrome, ok? Ainda no computador, ainda no Google Chrome, em uma nova aba, ou pode ser na mesma aba, né? Não vai mais precisar ficar com a aba da extensão aberta. Entra no site da Netflix, entra com a sua conta, e aí você busca por Cidade Invisível, ou Invisible City, ou como for o nome no seu idioma, mas acredito que se escrever Cidade Invisível, que é o idioma original, vai aparecer. Pode ser com qualquer série, qualquer filme, de qualquer país, de qualquer idioma. Aliás, eu não sei se isso funciona para todos os idiomas que tem na Netflix, mas a maioria eu acredito que sim. Eu nunca li sobre, eu nunca fiz esse lance de compartilhar a tela do computador aqui com vocês, mas eu sei que tem diversos tutoriais de YouTube afora sobre como instalar essa extensão. O mais legal do Learning Language with Netflix é que você consegue assistir os filmes e as séries com duas legendas ao mesmo tempo. Uma legenda no idioma do vídeo e uma legenda no seu idioma. E isso é sensacional como forma de estudo para quem quer aprender um novo idioma. Além disso, das duas legendas, tem uma outra funcionalidade dentro dessa extensão que eu também acho genial. Ela te dá informações sobre cada palavra que está sendo falada na série. Você escolhe uma palavra e aí você pode escutar ela mais uma vez. A extensão vai repetir só aquela palavra e ele também dá algumas informações sobre aquela palavra. Se for um verbo, ele vai repetir o verbo como foi conjugado e também vai te dar o verbo no infinitivo e alguns exemplos de uso daquele verbo. Exemplos de uso dentro do tema do vídeo. Não exemplos aleatórios, exemplos ligados ao tema do vídeo. E também, dependendo do idioma, tem mais links que você pode clicar para entrar em outra aba do Chrome, para você ter mais informações, ainda mais informações sobre aquela palavra. Genial, né? Então, a minha opinião sobre a série, acho que para nós brasileiros é mais fácil de entender porque crescemos ouvindo essas histórias. Assistir a essa série sendo um não brasileiro deve ser bastante confuso. Por exemplo, alguém que não conhece as histórias do folclore vai ficar pode não entender por que as pessoas tiram a faixa vermelha da cabeça. Alguém que não conhece as histórias do folclore brasileiro
pode não entender por que as pessoas tiram a faixa vermelha da cabeça do Saci. Mas, como eu disse, estou pensando em fazer outros vídeos relacionados a esse tema para explicar melhor sobre cada lenda, cada entidade do folclore brasileiro. Uma coisa que eu ainda estranho na série, que eu acho que deveria ser diferente, que eu acho que também é a opinião de muita gente, é o fato da série se passar nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que tinham que ter filmado tudo lá nas regiões Norte e Nordeste, que é de onde vieram as histórias. Mas ok! Até porque lá no norte do Brasil, na região amazônica, existem pessoas que ainda acreditam na história do boto cor-de-rosa. Essa série já está sendo a melhor que nós temos, na minha opinião, e pode melhorar ainda mais mostrando a nossa cultura mundo afora. Acho que na segunda temporada a série vai trazer um pouco mais sobre outras entidades, outras lendas, e eu tô muito curiosa. Outro ponto bacana é o recado principal que a série dá pra gente. Não importa o quanto ele tente, o Eric não consegue fugir dessa realidade, essa realidade da cidade invisível, dos seres fantásticos, e dizem que isso foi um recado do diretor da série, deixando subentendido que nós não devemos renegar a nossa cultura. Eu adoro mitologia e fantasia e essa definitivamente é a minha série preferida da atualidade. Série do mundo todo, mundial, não série brasileira. É muito boa. Me diz aí nos comentários se você já assistiu a série e o que você achou. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido coisas novas. Se gostou, se aprendeu coisas novas, deixa sua curtida e se inscreve no canal, porque nas próximas semanas eu vou trazer novos vídeos relacionados a esse tema, o folclore brasileiro. Então, te vejo no próximo vídeo.